É evidente que não está bom. É evidente que tem que arrumar isso aí. É trabalho do Felipe e dos jogadores. Então, cobramos, questionamos, reclamamos, falamos, citamos e que eles corrijam no futuro. Repito, eu imagino se fosse o Gabigol na fase que o Pedro tá. O que não estariam falando do Gabigol? E o Pedro, eu não sei porquê, poupam de críticas. Eu falo pelo momento e eu tenho coragem para falar. Os dois não estão jogando. Medonho. Num jogo horroroso. Que o Flamengo só conseguiu os 3 pontos porque o Rossi pegou um pênalti. Vou dizer uma coisa. Agora, se o Rossi... eu concordo com o Calçade. Quando a gente vê alguns movimentos defensivos, eles são falhos. E essa era a grande força do Flamengo ano passado. A saída de bola do Flamengo, que era muito bem executada, está muito ruim. Tanto que o Vitória, principalmente depois de... Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamengo aí. O Flamengo vence o Vitória aí por 2-1, uma vitória muito importante, né? A primeira vitória do Flamengo no Brasileirão 2025. Porém, vamos falar do jogo. Que jogo patético do Flamengo, que atuação patética, horrorosa do Flamengo, né? O Flamengo só conquistou esses 3 pontos graças ao Rossi, né? Porque se não fosse o Rossi, a chance do Flamengo levasse, a chance que o Flamengo teria de levar a virada era grande, né? Então, o emocional do jogador do Flamengo ia lá embaixo, a motivação dos jogadores do Vitória ia lá em cima, porque conseguiu empatar o jogo em 2-2 e estaria buscando a vitória, né? E te falar uma coisa, fisicamente o Vitória engoliu o Flamengo, fisicamente. A gente toca nesse ponto. Já vai passar um mês desde que os jogadores voltaram, ou 20 dias mais ou menos, melhor dizendo. E até agora o time do Flamengo tá uma draga fisicamente. Vai demorar? Vai. Mas hoje, se não fosse o Rossi aí, pelo amor de Deus, né? Era mais um empate ou mais uma derrota, né? Mas eu quero saber a tua opinião aqui nos comentários. O que tu achou da atuação do Flamengo? Deixa tua opinião aí e vambora com mais um vídeo aí na Sul. Não ia dar nada. O Vitória saiu jogando no segundo tempo. O Flamengo recuperou a bola rapidamente, iniciou um ataque, poderia ser um gol. Isso já aconteceu em outros jogos. Tem acontecido bastante. Aí dividem a tela, metade do jogo, metade é publicidade. Aí o cara reclama porque aqui tem um anúncio que eu... Que exagero. Denner, 10 minutos de jogo, o time do Vitória já tinha tentado 3 simulações de mão no rosto. Eu observei isso também, o Denner. Isso está insuportável e nojento. Concordo em 1000% com você. Agora, a defesa do Flamengo está dando medo. Cara, toma gol todo jogo. É evidente que não está bom. É evidente que tem que arrumar isso aí. É trabalho do Felipe e dos jogadores. Então, cobramos, questionamos, reclamamos, falamos, citamos e que eles corrijam no futuro. Mas que está ruim, está ruim. Concordo com você. Dino, Mauro, valeram os 3 pontos, mas há problemas que, como você disse, vão além do desgaste físico. A lateral esquerda preocupa, nossa zaga não está normal. Cara, é o coletivo, o sistema defensivo não está bom. Então, se expõe, concede oportunidades, sofre mais do que o normal. Eu acho que isso é uma consequência de uma retomada de temporada, depois de um ano muito, muito rico, né, que o Flamengo encerrou muito bem, com 2 conquistas, de quase 3, que perdeu o Mundial para o PSG nos pênaltis, e leva um tempo. Então, assim, é preciso empenho dos profissionais, a tentativa de colocar as coisas em ordem, e entendimento do torcedor de que isso vai passar. Isso tende a passar. E cobrar. Claro, questionar, cobrar, reclamar de forma razoável, eu concordo. O que eu não concordo é achar que tudo está perdido, vai ser um ano horroroso. Aí é uma coisa meio doentia até. Christian Lopes, Mauro, a queda do técnica do Léo Ortiz é notório. Cara, ele hoje, apesar de defensivamente ele não estar no seu primor, você percebeu a construção da jogada do gol do Cebolinha? Eric Pulgar está com a bola, deixou para Léo Ortiz. Ele fez que ia tocar para o lado ali, ficar gastando tempo para terminar o primeiro tempo com 1-0. Ele fez o lançamento na medida para o Everton Cebolinha, que dominou com categoria, cortou 2-0. O gol número 2 do Flamengo tem, na minha visão, 70% do Léo Ortiz e 30% do Everton Cebolinha.
Enfim. Gente, o Tinoco tem que fazer parte do grupo de membros, meu irmão. Pô, boa noite, Mauro. Essa fase regular do time está muito mais na conta do desempenho bem abaixo de alguns jogadores do que provavelmente do Felipe. Acho que é uma pergunta. Eu acho que é todo mundo, é o Felipe, os jogadores. Não dá para colocar tudo na conta do jogador ou do Felipe. Faz parte, é só um grupo. O técnico tem que encontrar soluções, os jogadores não estão muito bem. É isso aí. Sabe, eu não sou favorável aqui de fora ficar apontando o dedo. Esse aqui é o culpado. Não. Apesar de ser começo de temporada, quais jogadores você acha que estariam devendo e quais você acha que estão bem? Técnico incluso. Acho que o técnico está devendo, o Felipe tem que encontrar soluções. Léo Ortiz está mal, o Royal hoje foi melhor, Alexandre razoável, Pulgar hoje um pouco melhor, independentemente do gol. Paquetá se adaptando, Arrascaeta abaixo, Pedro abaixo, Lino abaixo, Cebolinha não está abaixo, Plata, o de sempre. Cara, é um processo, né, cara? Eu, sinceramente, acredito muito que assim, os times se encaixam, se desenvolvem, conseguem atingir o ápice ou algo próximo disso com o decorrer dos jogos. E não assim, no estalar de dedos. Enfim. Num jogo medonho, num jogo horroroso, que o Flamengo só conseguiu os 3 pontos porque o Rossi pegou um pênalti. Vou dizer uma coisa, eu acabo de derrotar a Vitória por 2-1. Se o Rossi toma aquele gol, muito provavelmente o Flamengo ia levar a virada. Porque o jogo psicológico ia ficar todo a favor do Vitória, que sem merecer tinha ido para o vestiário com 2-0 no lombo. O Flamengo deu 2 chutes no primeiro tempo. Os 2 foram gol. Um chutaço espetacular do Pulgar, uma assistência do Cebolinha, e depois o próprio Cebolinha, numa assistência maravilhosa do Léo Ortiz, que continua fora de forma, é evidente, mas acertou esse passe espetacular, passe de quase 40 metros, botou o Cebolinha na cara do goleiro, o Cebolinha fez 2-0. Era o resultado mais injusto que eu vi nos últimos tempos. O Vitória lutou muito mais, o Vitória pressionou muito mais, o Vitória empilhou escanteios. Você sabe quando é que foi o primeiro escanteio a favor do Flamengo? Foi aos 38 minutos do segundo tempo. Isso basta para mostrar como o Flamengo não jogou pedrinhas. Aí volta para o segundo tempo, Felipe Luiz, para variar, não mexe, e o Flamengo toma um gol, 2-1. Ali eu digo, a vaca vai para o brejo. Aí o Felipe começou a fazer aquelas mexidas. Ele só faz as mesmas mexidas sempre. Ele tira o Pedro, ele bota o Plata, ou ele bota o Bruno Henrique dessa vez entrou no final. Dessa vez ele tirou o Paquetá, botou o Carrascal, deixou o Arrascaeta, que se arrastava em campo, deixou continuar a jogar. Aliás, jogou quase até o final. E o Vitória veio para cima, fez 2-1, e estava na cara que o jogo ia virar. Estava na cara. O Flamengo, impressionante, o Flamengo não consegue mais sair jogando. O Flamengo fica naquela nhaca de toca para lá, toca para cá, toca para lá, toca para cá. E aí, algum zagueiro dá um chutão para frente para tentar ver se pega alguém. Isso no meio-campo, que tem o Pulgar. O Everton Araújo, tudo bem, não é um grande armador, mas você tinha o Arrascaeta e você tinha o Paquetá em campo. Aliás, o Paquetá é um capítulo à parte. O Felipe Luiz receber um jogador de 41 milhões de euros e querer que ele faça as funções do Plata mostram claramente como o Felipe Luiz é um técnico monotemático. Quando você recebe um jogador desse calibre, desse preço, desse histórico, até de Copa do Mundo, você tem que repensar a melhor maneira de utilizá-lo. Mas não. O Felipe resolveu que o Paquetá tem que ser ponta direita atarrachado na linha lateral e marcando o lateral adversário. Cara, é demais. É demais. Isso, para mim, demonstra uma falta de visão futebolística assustadora. Isso, para mim, demonstra uma limitação
muito grande. Quer dizer, o Felipe não interessa os jogadores. Ele já resolveu como é que é o esquema, ele quer que jogue dessa maneira. E você pode ter o Plata, que é um nada, ou você pode ter o Paquetá, que custou 41 milhões de euros, e você quer que eles façam rigorosamente a mesma coisa. Gente, não entra na minha cabeça, me desculpe. Me desculpe, Felipe. Quando eu vejo essas coisas, eu desanimo um pouco de você, sabia? Eu desanimo. É claro que o Paquetá tinha que ser aquele jogador para transformar esse time do Flamengo. Ele pode até jogar pela direita, mas da maneira que jogava o Everton Ribeiro. Da maneira que jogou até o Gerson contigo mesmo, Felipe. Com liberdade. Sem tanta preocupação defensiva. Mas o Felipe é um obcecado, um tarado pela marcação que os atacantes precisam marcar. Resultado do time do Flamengo hoje, nem marcar marcou. O Paquetá não foi visto em campo. Na hora que ele começou a mexer, eu pensei, não, ele vai tirar o Everton Araújo e vai botar o Paquetá de segundo volante. E vai botar o Carrascal na ponta direita. Era a mexida mais óbvia. E a mais certa. A que fazia mais lógica. Mas não. Tirou o Paquetá e tirou o Pedro. Gente, o Pedro tá bem? Não, o Pedro não tá bem. Mas a bola não chega no Pedro. A bola não chega no Pedro. Não há centroavante que faça gol se a bola não chega nele. É possível que só eu vou ter coragem de falar de mais uma atuação desses dois aqui muito abaixo do esperado. É claro que eles podem melhorar na temporada, mas não dá para ficar vendo uma mídia bajuladora do Pedro e do Paquetá quando eles não estão jogando nada, gente. Foi constrangedor o que esses dois jogaram hoje. E detalhe, eles não jogaram nada. Em nenhum jogo da temporada, por enquanto, tirando o jogo contra o Sampaio Correia. Que aí até minha mãe jogaria bem. Até Dona Rosana Asmar jogaria bem contra o Sampaio Correia. O Paquetá, ele mal tocou na bola no jogo contra o Vitória. Quando tocou, mais uma vez ele errou um passe que originou a jogada do gol do adversário. Paquetá foi péssimo contra o Corinthians, que entrou no final e perdeu um gol dentro da pequena área. Paquetá foi muito mal contra o Internacional, onde deu o passe, errou o passe que originou o gol do Inter. E foi muito mal hoje. Ah, pilhado, mas ele pode melhorar. Claro que ele pode melhorar. Ele tem que melhorar pelo que ele custou. Só que tem que ser falado que o Paquetá, por enquanto, nos jogos que interessavam, que foram 3, ele não jogou nada e teve erros cruciais. E o Pedro, eu sei, vão dizer, a bola não chegou. Só que o Plata, na primeira bola que ele tocou na bola, ele deu uma finalização. O Pedro fica muito parado. O Pedro não ajuda. O Pedro não se movimenta. Aí a gente fica vendo uma mídia bajuladora que só não vai criticar porque vai dizer, mas eles podem melhorar durante a temporada. Claro que podem, pô! Mas eles não estão jogando nada. E se o Felipe Luiz perceber que o erro pode ser dele em colocar o Paquetá pela direita e não como um volante, que troque logo, porque ele não tá rendendo nada. Então, não falo por resultado. Meu comentário não é por resultado. Agora, esses dois estão devendo muito e as pessoas têm medo de falar. Repito, eu imagino se fosse o Gabigol na fase que o Pedro tá. O que não estariam falando do Gabigol? E o Pedro, eu não sei porquê, poupam de críticas. Eu falo pelo momento e eu tenho coragem para falar. Os dois não estão jogando nada por enquanto na temporada, podem melhorar e se melhorarem, eu vou elogiar. Boa noite para você, pós-Felipe Luiz. Vamos lá, muita gente reclamando da atuação do Flamengo. O Flamengo ainda não estreou este ano, por quê, hein? Tudo bem? Bom, olá, boa noite. Os principais times do futebol brasileiro, aqueles que a gente espera mais, que a gente olha antes do início da temporada e fala, esses daqui podem ter sucesso. É óbvio olhar para Palmeiras, Flamengo e também não é nada estranho entender que o Cruzeiro pode estar entre esses clubes. Os favoritos. Só que eles não estão legais.
O Flamengo não está legal. Palmeiras, ainda apesar de ter vencido o Clássico, não está jogando o futebol que o torcedor do Palmeiras espera pelo elenco que tem. E os três, pela grana que colocam e promovem contratações incríveis. A gente fala de Gerson, de Paquetá, agora de John Arias pelo Palmeiras. Eles ainda não estão bem. Eu acredito que eles vão, sim, engrenar e vão jogar bem. Então, não tenho dúvida em relação a isso. Aí o problema do torcedor é que o mundo cai e é quando? Quando é imediatamente. Agora, no caso do Flamengo, se o Flamengo tem um elenco tão absurdo... Que nenhum dos outros dois citados tem. Absurdo, ninguém tem. Ninguém tem. O elenco do Flamengo é absurdo. Eu até queria acessar aqui as trocas que foram efetuadas a partir do segundo tempo. Olha os caras que entraram no Flamengo. Carrascal, Plata, Nicolas de la Cruz, Samuel Lino e Bruno Henrique. Outro mundo. O mundo queria esses caras. O mundo queria esses caras. Mas são caras que não estão bem individualmente também, né? Não, mas quem está bem individualmente? Quem está jogando não está e quem está no banco também não está. Talvez o Cebolinha esteja um pouquinho acima deles. A defesa não está bem, o conjunto do Flamengo. E o Felipe Luiz tem um desafio que foi citado, que é o Paquetá. O Paquetá, o que o Felipe Luiz falou é perfeito, ele é o treinador e é isso que acontece. O Paquetá, com a bola, vem jogar como meia. Ele joga pelo lado direito, a Arrascaeta pelo lado esquerdo. O Flamengo tem 2 meias e hoje um ponta, que é um agudo, quem é? Cebolinha. E o lado direito? O lado direito, com esse movimento do Paquetá, o lateral tem que passar. O lateral tem que passar, o Pulgar fica, dá proteção com os 2 zagueiros. O Alexandro pode fazer isso pelo lado esquerdo, sendo o 4º jogador. Então, 2 zagueiros, mais o Alexandro, mais o Pulgar. E aí você libera o lateral direito para alcançar o fundo, da profundidade. Aí, cara, não acontece, né? Não acontece. Hoje isso realmente não aconteceu com o Flamengo. O lado direito com o Emerson Royal, ele tem um limite. O fundo do campo, o Flamengo não tem profundidade por ali. Então, o controle do Vitória, nesse sentido, passa a ser do meio para o lado esquerdo. O Alexandro aí bem destrambelhado hoje, sem necessidade. Sem necessidade. É um Flamengo que não está legal, não está tecnicamente? Não. Taticamente? Não. Fisicamente? Não deve estar. Acordar para a temporada, o Flamengo já acordou? Não. Então é preocupante. Mas eu acredito que vai ter conserto. Só que é o seguinte, é um ano, cara, que já começou, o estadual está aí já para decidir. Já perdeu um título? Já perdeu um e tem outro para decidir. E o Brasileirão está rolando. E Lanús e Flamengo ganham uma outra dimensão com tudo isso que está acontecendo. Eu acho que a questão é que, como o início de temporada é abrupto por causa do Brasileiro, é tudo para ontem. E o Flamengo já estreou na temporada, mal. O Flamengo que a gente espera ainda não vimos. Num jogo ele ganhou um jogo do Vasco. A gente até falou, nossa, o Flamengo começou bem, né, e tal, contra o Vasco depois. Muito bem. Não fez nenhum jogo bom. Agora, eu concordo com o Calçade. Quando a gente vê alguns movimentos defensivos, eles são falhos. E essa era a grande força do Flamengo ano passado. A saída de bola do Flamengo, que era muito bem executada, está muito ruim. Tanto que o Vitória, principalmente depois de tomar o gol, adianta a marcação, como fez contra o Palmeiras. Só que dessa vez o Flamengo sofreu. O Palmeiras, por causa disso, aplica uma goleada. E a gente falava, não pode adiantar a marcação contra times desse nível. E você olha tecnicamente o Flamengo, ele tem atacantes melhores que os do Palmeiras. E só quero fazer um parênteses, porque eu estou vendo muita gente falar, o Paquetá não está jogando como ponta. O Paquetá faz a função que fazia o Gerson. O Felipe falou. Então, é um meia jogando. Então, tem um atacante pela esquerda, o Cebolinha, que também constrói. O Paquetá pela direita, como um meia que tem que associar com a Arrascaeta, que tem que aproximar do centroavante. Ele deixa espaço, como ele vem por dentro, exatamente para o lateral direito passar. O Royal como se fosse um atacante. O Royal, aliás, de todas as contratações do Flamengo, eu já falava disso, inclusive, quando foi contratado. É, para mim, a mais questionável até agora. Hoje ele foi ok. Ok no limite, tá? Não foi bem, não foi um desastre. E por conta disso tudo, como o time começa a errar, porque
técnica, para mim o principal problema é técnico, mas obviamente está tudo misturado. A parte tática, a física não deve estar ideal. Como o time começa a errar muito, ele começa a ficar inseguro. Eu acho que os jogadores não estão acostumados a errarem tanto, eles vão se irritando e vão perdendo a mão do jogo. O goleiro do Vitória não fez nenhuma defesa, o Vitória teve mais chances claras, o Vitória jogou melhor que o Flamengo. O primeiro escanteio do Flamengo foi coisa de 38 do segundo tempo. O Vitória, só para... Nos gols esperados, só para referendar... A estatística que mostra a produção ofensiva das equipes, o do Vitória é maior que a do Flamengo. 7 escanteios a 2 para o Vitória, tá? E é óbvio que nesse momento, quando você está mal e você vai disputar o título, como eu acho, pelo menos, que o Flamengo vai disputar o título, o importante é ganhar. Mas não dá para jogar assim por muito mais tempo. De alguma forma, por mais que seja cruel, o Flamengo vai ter que achar um jogo mais competitivo, não o seu melhor jogo, porém mais competitivo que esse, rapidamente. O rapidamente é bom lembrar. Final de semana, domingo, tem Flamengo e Botafogo. É mata, não é mata-mata, é mata. Perdeu, já era. O Flamengo já perdeu a Supercopa. E o Flamengo, depois da quarta de cinzas, na quinta-feira, inclusive com nossa transmissão, a gente vai estar aqui, etc. O Flamengo vai já ter o jogo de ida com o Lanús. Na Argentina. Na Argentina. Então, assim, não é nada, é muita coisa já para esse começo de temporada. Hoje, então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo vence aí o Vitória por 2-1 no Barradão, né? O Flamengo vem mantendo uma escrita de quando visita o Vitória na casa do Vitória no Barradão, né? Consegue resultados positivos, né? O empate ou até vitória aí, né? Se a gente podemos colocar jogadores que se destacaram na partida, podemos colocar ninguém. Para mim, ninguém se destacou na partida, porque uma atuação que o Flamengo teve hoje foi horrorosa nessa terça-feira. Podemos colocar 2 jogadores ali, né? Cebolinha, que deu uma assistência e fez um gol. Podemos aliviar ali pro lado dele. E agradecer ao Rossi, né? Porque se fosse o Rossi, a gente tinha sofrido o empate e a chance de levar a virada era grande, porque o Vitória, se tivesse empatado o jogo, iria crescer mais ainda dentro da partida. O Flamengo iria se acuar e poderia, teoricamente, ter sentido o gol, levasse o gol de empate e ter levado a virada, né? Então, depois que o Flamengo conseguiu, depois que o Rossi defendeu, o Flamengo conseguiu controlar um pouco o jogo ali, mas mesmo assim, muito fraco ofensivamente, né? O Flamengo, no primeiro tempo, um resultado muito injusto pelo que o Flamengo criou. 2 chances, 2 finalizações e 2 gols. Foi um placar muito injusto. O resultado, eu concordo com o Renato Maurício Prado, o resultado da partida foi injusto. Mas não existe justiça em futebol. Então, venceu. Não vou dizer que venceu quem foi o melhor, né? Venceu quem conseguiu manter o resultado. Entendeu? Porque a gente sempre tem acreditado. Venceu o que foi melhor. O Flamengo não foi melhor nem nos 95 minutos de jogo, e 96 em diante. A atuação do Flamengo, a partida de hoje me mostrou vários aspectos. Fisicamente, o Flamengo está muito atrás de vários adversários. Outra coisa, muitos jogadores estão abaixo, tanto fisicamente como tecnicamente. Eu achei o De La Cruz um pouco acima do peso, aparentemente. Assim que ele entrou, né, a camisa meio apertada, aparentemente. Outra coisa, o Lucas Paquetá, ele lá no West Ham, ele ficou acho que 1 mês sem jogar, né? Então ele tá adquirindo ritmo de jogo e também não tá jogando bem. Eu acho que isso é questão de tempo ainda. Se entrosando, né, aquela situação de readaptação ao futebol brasileiro, que isso, querendo ou não, acontece, a gente não acredita, mas acontece quando tu passa muito tempo fora do Brasil e volta, tu vai ter que se readaptar, calendário apertado, muitos jogos um em cima do outro, gramado que não ajuda tanto, né? O do Barradão foi esse também, um gramado que não ajuda tanto. Felipe Luiz escalando o Paquetá muito preso ali na lateral direita ali, né? Onde Everton Ribeiro, Gerson jogava ali também. Então, acaba não tendo tanta versatilidade dentro de campo ali, né? Eu boto o Paquetá como segundo volante, ou ele no lugar do Arrascaeta ali, como meio armador, mas preso na ponta, não tá sendo legal não, né? Se ele tivesse liberdade, beleza, mas uma coisa que ele não tá tendo. Emerson Royal, ele conseguiu travar um lance muito perigoso do Kaiser ainda no primeiro tempo, né? Que o Kaiser conseguiu limpar o Léo Pereira, se não me engano, e ele conseguiu travar, né, no carrinho. Uma atuação muito abaixo do Flamengo que precisa melhorar. Porque se pegasse um adversário mais forte fora de casa, iria sofrer mais
e a chance de perder o jogo seria grande, né? Mas eu quero saber a tua opinião aí. Paquetá, vamos falar sobre Paquetá? Paquetá fisicamente está muito abaixo, tecnicamente ainda está muito abaixo. E o time ainda não ajuda, né? O time do Flamengo não vive um bom momento. Principalmente fisicamente. Tecnicamente, a gente viu o passe que o Léo Ortiz deu pro Cebolinha fazer o segundo gol. E que era ou não, sacramentou a vitória do Flamengo aí, né? No final do jogo. E o Rossi ajudou muito. E falar sobre o Pedro. Eu vejo muita gente criticando o Pedro aí porque não tá fazendo um gol. Sim, Pedro não tá fazendo gols. Ah, fez contra o Sampaio Correia? Acho que nem vamos contar isso, né? Pedro não vive uma boa fase. O time do Flamengo em si não vive uma boa fase. E a bola praticamente não chega no Pedro. Quando a bola não chega no centroavante, dificilmente ele vai fazer gol, né? Então, foi uma época que o Cano viveu no Vasco da Gama, o Verratti também no... Cano no Fluminense e o Verratti no Vasco da Gama. Quando não chega, esquece. Mas é isso aí, vitória importante. E agora é pensar no próximo jogo aí, porque tem que vencer. Recopa tá chegando. Se perder Recopa, aí o time entra em crise.